Palavra de Deus para nós nessa manhã. Nós vamos começar o livro de Juízes, começar a estudar e a falar e a ministrar sobre isso. Quando eu falo livro de Juízes, eu não estou falando, obrigado Márcia, teologicamente que nós vamos destrinchar o livro de Juízes e vamos ter uma aula teológica aqui profunda sobre isso, mas nós queremos explorar os princípios de Deus no livro de Juízes para as nossas vidas, né? O que a gente pode extrair disso para hoje. Essa semana eu estava atendendo um pastor que também é aluno nosso da ministerial, e ele disse para mim algo muito interessante. Ele falou assim: bispo, a coisa mais importante para mim no curso que a gente está fazendo é que o senhor consegue trazer a história, o conteúdo histórico para a nossa realidade. Isso faz todo sentido para mim como pastor, porque quando eu vou estudar a Bíblia, eu preciso trazer assuntos práticos, cotidianos, né, para a minha igreja. E essa é a nossa intenção. A nossa intenção é que a Bíblia se revele para nós como que ela é, uma palavra viva. A Bíblia não é um livro de história, né? A Bíblia não é um livro, apesar de ter história. A Bíblia não é um livro de contos, apesar de ter. A Bíblia não é um livro romântico, apesar de tê-lo. Então, ela é muito mais do que isso. Ela é a palavra de Deus para o homem, a revelação de Deus para o homem. Então, tudo que está na Bíblia tem uma importância para a gente. Algumas pessoas falam assim: eu não gosto de ler Números não, porque Números fala dos registros, tal. Joia, mas tem importância. Eu não gosto de ler Juízes não, porque conta a história dos juízes e fica nesse... Mas tem uma importância. Tudo tem uma importância. Tudo aponta para Jesus e tudo nos ensina muito. Então, hoje, nessa introdução a Juízes, nós vamos ver que o livro de Juízes ele dá continuidade à história do povo de Israel. E em que momento? Sem a presença de Josué, agora Josué é morto, e sei também que outro discípulo tenha dado continuidade. Então, o que nós vamos ver em Juízes? Uma dificuldade da continuidade daquilo que Deus começou a fazer. E toda vez que você perde a continuidade, você perde qualidade, você perde resultado. Então, às vezes a gente olha para a igreja e a gente fala assim: mas não tem necessidade de todo domingo ter culto de ensino. Tem. Não tem necessidade de ter treinamento em todo o tempo. Tem. Não tem necessidade do bispo estar sempre levantando obreiros, tal. Tem. A primeira coisa que Jesus fez no ministério dele, para pensar um negócio. A primeira coisa que Jesus fez no ministério dele foi escolher os seus sucessores. Pensa. O primeiro ato de Jesus foi escolher os discípulos, que seriam os apóstolos. Ele não começou o seu ministério sem definir quem eram os seus discípulos. Quem vai dar continuidade? O que a gente faz nas nossas transições humanas? O chefe da casa, o pai, o marido, ele vive a vida toda, trabalha, e tal, estuda, e junta dinheiro, e tal. Quando ele está com 99 anos, ele chama e fala: filho, acho que vou morrer. Que fizesse isso. Tarde demais. Esse menino, que hoje é um homem, já se formou. Já se fez da maneira dele. Dificilmente ele vai conseguir entender o que o pai está dizendo. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que a maior índice de falência nas empresas do Brasil, porque em outros lugares do mundo é um pouco diferente, mas a realidade do Brasil é essa, é na segunda geração, porque a segunda geração não entende o que a primeira geração fez. Mas não entende por quê? Porque ninguém disse. Porque nós não gastamos tempo pensando no futuro, nós somos imediatistas. Por qual que é a maior dificuldade da igreja? A maior dificuldade da igreja é a terceira geração. Um pastor chega, a segunda na verdade, né? Gera a primeira geração, ganha gente para Jesus e tal, a igreja cresce. Agora esses que
que foram ganhos, que se formaram, vão ganhar, mas aí não ganha. Por quê? Porque a gente quer ensinar sem fazer sucessor. A gente quer ensinar sem fazer herdar. Porque o sucessor também é herdeiro. Então, para que eu consiga fazer um sucessor, eu preciso entregar para ele algo. Ele tem que ganhar de mim. Ele tem que receber de mim. Por isso que mesa é muito importante. Por isso que relacionamento é muito importante. Porque mesa, quando você fala no contexto bíblico, cristão, fala de entrega. Eu te dou, e você recebe, e você reproduz. E Juízes vai falar exatamente sobre isso. Eu fiz uma dinâmica há um tempo atrás aqui na igreja. Vem cá, Pedro, me ajuda aqui. Vou pegar o Pedro aqui hoje. Olha só como é que funciona. Pega essa cadeira aqui para mim, Pedro, fazendo um favor. Pode subir com ela aqui. Como é que funciona o processo de treinamento e de sucessão? A minha tarefa, o Pedro está aqui na igreja, o Pedro chegou aqui na igreja, está aqui do meu lado. A minha tarefa é tirar essa cadeira daqui e colocar lá. Então o que eu vou fazer? Observa, Pedro. Pedro só viu. Esse é o papel do Pedro hoje. Agora, passou um tempo, eu ensino o Pedro. Eu viro para o Pedro e falo assim: Pedro, vamos colocar a cadeira lá? Então vamos, me ajuda. Agora nós fizemos juntos. Passou-se mais um tempo, vou voltar lá, Pedro. Eu viro para ele e falo assim: Pedro, coloca lá para mim. E agora eu vou observar o que o Pedro está fazendo. Muito bem, Pedro, era isso mesmo que eu queria. Só que a gente não faz isso. Traz a cadeira para cá. Com o pastor, a gente fica assim o tempo todo. Sabe, Pedro, nosso chamado é tirar essa cadeira daqui e colocar aqui. Entendeu, Pedro? Então, Pedro, quando você crescer, quando você souber mais coisa, quando o Espírito de Deus te tomar, você vai pegar essa cadeira, vai tirar daqui e vai colocar aqui. Entendeu, Pedro? Então, prepara, porque um dia, Pedro, quando Deus te chamar, você vai pegar essa cadeira, vai tirar. E o Pedro nunca faz. Ele fica olhando e fala: tá, mas como é que eu faço para fazer isso? Então, quando eu falo de sucessão, quando eu falo de herar um chamado de Deus, vamos pegar junto, Pedro. Agora pega meio atrapalhado, pega meio bagunçando. Não, Pedro, calma, Pedro, calma. Vamos lá, eu vou pegar mais forte aqui para te ajudar, vamos. É assim que faz. Então, ou eu pulo essa etapa, ou eu nunca deixo ele chegar nessa etapa. E aí nós estamos sempre pendentes de algo em Deus. Coloca lá para mim, por favor, que você já sabe colocar lá. A gente sempre está pendente de algo. E aí isso causa uma frustração em quem está sendo treinado. E isso causa uma frustração na igreja, porque a gente fala assim: a gente tem uma palavra de Deus, mas a gente nunca vai chegar lá. Querido, isso é tão forte, isso está tão no coração dos seus pastores, da igreja local, que você precisa captar essa mensagem. Você precisa assumir esse lugar. Nós estamos começando um projeto, eu e a pastora Carla, nós já estamos fazendo o projeto. Eu não vou contar tudo hoje, eu não vou dar spoiler. Mas nós já estamos fazendo um projeto de capacitação da igreja local. Deus nos colocou junto com uma pessoa, junto com uma equipe. Foi Deus que colocou, Deus preparou esse lugar. E qual é a condição de eu trazer isso para a igreja local? Vocês dois, os pastores da igreja, têm que se envolver até o último fio do cabelo. Se vocês não se envolverem, a gente não coloca na igreja. Então, eu e a pastora Carla estamos dedicando um tempo na nossa vida, na nossa agenda, semanalmente, para mergulhar nesse projeto, para trazer para a igreja uma capacitação extra. E não sou eu que vou me capacitar tão somente, é entregar para você, para que você viva o que Deus tem para você, para que você tenha menos uma barreira na sua vida. E aí, quando a gente começa a entender isso, o que eu estou fazendo? Eu estou gastando o meu tempo. Talvez eu seja uma tamareira, né? Eu estou plantando tamareira. Você já conhece a história das tâmaras? Não. Diz a história que quem planta tâmara não come da tâmara que plantou. Entendeu? Então talvez eu esteja plantando uma tâmara agora que eu não vou comer dela.
Mas alguém precisa plantar, alguém precisa regar, alguém precisa fazer alguma coisa, senão a gente nunca chega lá. Qual que é a minha maior dor como igreja local? Que eu não acredito mais numa igreja local, eu acredito numa igreja local que é global. Vocês estão sentados aqui hoje, vocês estão vendo, sabendo de tudo que está acontecendo no mundo gospel. Quem é o cantor, quem é o pregador da vez, qual que é a unção da vez, o que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão. É global, a informação é global. Estamos reunidos como igreja local. Qual que é a minha maior dor? É que eu ouvi a vida toda que nós seríamos o berço do avivamento. Eu estou com 45 anos, ouvindo a mesma coisa. E ontem, para o meu desespero, foi a coroação do príncipe Charles, agora rei Charles. E eu fico pensando na dor daquele homem, idoso, já avançado em idades, recebendo uma coroa que ele ouviu a vida inteira dizendo: um dia você vai ser rei, um dia você vai ser rei. E hoje ele é rei, mas ele é um rei que não tem força, ele é um rei que não tem carisma, ele é um rei que não tem a sociedade em volta dele. Por quê? Porque demorou tempo demais. Quer ver um negócio? Imagina eu com 60 anos, 70 anos, tendo um filho. Meu filho vira e fala assim: pai, vamos jogar bola. Eu sou pai dele? Sou. Mas eu tenho condição de fazer o que ele precisa que eu faça? Não. Porque passou o tempo. A coisa mais difícil de você rever na sua vida chama-se tempo. A coisa mais difícil de você rever na sua vida é entender os tempos de Deus e não perder. Eu já perdi tempo demais, querido. Estou falando para você do alto da minha frustração. Já perdi tempo demais. Não está na hora ainda. Não é isso aí. Ih, passou. Passou, já era. Começa de novo. É outro processo, é outro momento. Primavera, verão, inverno, outono. Passou a estação, passou. A flor vai desabrochar, vai nascer. Mas eu estou no outono, o problema é seu. Vai ter flor, vai ter, acabou. Eu estou no verão, vai ter frio, mas vai ter frio, é inverno agora, não é mais, agora é inverno. É assim que funciona a vida. Então nós precisamos entender com a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina. Juízes fala de um tempo onde o povo, apesar de ter tido Moisés como líder, Moisés ter feito um discípulo, Josué, mas agora eles estão num processo que estão perdidos. Abra aí Juízes capítulo 2, para a gente poder começar a caminhar aqui. Capítulo 2, verso 11. Enquanto você acha aí, eu quero te perguntar, o quanto você está disposto a fazer isso que eu fiz com Pedro aqui? O quanto você está disposto a ser um Pedro, que tem o tempo de parar para ver, tem o tempo de fazer junto e tem o tempo de fazer sozinho. E quando você chegar no ponto de fazer sozinho, quanto você quer se tornar Paulo? Paulo eu, né? Só como exemplo aqui. De alguém que faz para o outro ver, faz junto com o outro e deixa o outro fazer sozinho. O quanto disposto você está de fazer a roda andar, a roda girar. Deixa eu te falar um negócio, não é só na igreja não. Em muitas famílias, a vida está parada porque o pai não sabe fazer a roda girar. Porque a mãe não sabe fazer a roda girar. Deixa eu te falar, mulheres com mais de 50 não aprenderam a cozinhar com airfry. Agora tem airfry. Então você pegar e ensinar uma moça, uma Lara, né? E dizer para ela, você não pode usar airfry porque airfry é ruim. Você vai travar a vida dela. Então as coisas evoluem. Então fazer a roda andar. Lara, eu não sei usar airfry, você me ensina? A Lara vai chegar, nunca viu uma airfry na vida, mas intuitivamente, com a capacidade cognitiva que ela tem, porque ela nasceu com uma atualização que eu não tenho, né? Já vem com atualização. Então ela vai chegar e falar assim, é assim, ó. Fala, mas é só isso. Fala, ó, mas quem te ensinou? Ela falou, mas está tão óbvio? Você não está vendo que tem um botão que gira o tempo, tem um botão da temperatura, tem uma gavetinha que abre. Você não entendeu isso? Porque para a gente tinha que ter curso de culinária. Datilografia. Na minha época não, na época anterior. Né?
Agora o pessoal pega um laptop e não faz curso de datilografia. Mas como é que você aprendeu? É intuitivo. Nasceu com uma atualização nova. A gente precisa entender essas coisas. Fazer a roda girar. Tem coisas no meu ministério, na minha vida, que eu não sei fazer. Os jovens sabem. De vez em quando eu chamo na minha sala e falo, como é que faz isso aqui? O que está acontecendo aqui? Me fala. E eles me ensinam. Isso é fazer a roda girar. Juízes capítulo 2, verso 11 diz o seguinte: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e formaram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a ele. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhe dissera e jurara, estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência e dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Só até aí. Então a primeira parte aí você vai ver que o povo agora, sem Josué, o povo se corrompe, o povo começa a entrar num assunto chamado idolatria. E aí eu quero que você chame muita atenção sobre isso. Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Então aqui está falando de Baal e de Astarote, são dois deuses, mas eu quero chamar a atenção como é que a Bíblia chama isso. Ele fala que eles se prostituíram. Prostituição e idolatria está no mesmo nível. Então isso é muito sério. Aí a gente fala assim, mas eu não sou idólatra, eu não adoro nenhum outro Deus, eu não adoro nenhuma imagem. Joia, que bom, graças a Deus por isso. Mas você pode fazer alguma coisa a Deus. E esse é o grande perigo. Você pode ter, por exemplo, se você faz o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, a sua carne é um Deus para você. A sua alma é um Deus para você. Isso é a mesma coisa de prostituição. Por que está dizendo isso? Porque a palavra de Deus fala que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então é Ele que manda na nossa vida, amém ou não? Agora, como que eu posso saber? Essa é uma grande pergunta. Como que eu posso saber o que Ele quer de mim? Jesus, quando Ele vai ao céu, Ele fala, eu estou subindo aos céus e vou enviar a vocês o quê? O Consolador. E o que o Consolador vai fazer? Ele vai os instruir sobre todas as coisas, estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então falar que você não sabe o que Jesus quer, o que Deus quer, é uma desculpa, é a mesma desculpa que você dá para o guarda, quando você estaciona no lugar que não pode estacionar, que tem uma placa, não estacione lá na frente, e ele fala, não pode estacionar, vou te multar. Ele fala assim, você, desculpa, eu não sabia, eu não vi a placa. Ele vai dizer para você, lamento muito, mas a placa estava lá, e você vai ser multado. E ponto. Falar que a gente não sabe o que Jesus quer, é a mesma coisa. Por que você não sabe? Porque você não buscou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos instruir sobre todas as coisas. Não é sobre o dia que você vem no culto, não é sobre o que você vai cantar, não é só sobre o que você vai pregar, não é o que você vai falar no seu GC, não é o tipo de oração que você vai fazer pelo doente, é sobre todas as coisas, sobre o seu levantar, sobre o seu caminhar, sobre o seu comer, sobre o seu dormir, sobre o seu banho, sobre o seu relacionamento matrimonial, sobre o seu relacionamento na igreja, sobre a pregação que você vai fazer, sobre a música que você vai cantar, sobre a roupa que você vai vestir, sobre o que você vai estudar, sobre aonde você vai trabalhar, sobre todas as coisas. O Espírito Santo vai nos instruir sobre todas as coisas. E aí quando eu não desejo isso, quando eu não quero isso, quando eu não busco isso, provavelmente eu estou levantando Deus na minha vida. Quando quem está me instruindo é a televisão, é a internet,
As notícias, ai Jesus, você viu agora, a bolsa dos Estados Unidos caiu, e não sei o que, e o juro não baixou, ai, como é que vai ser? Joia, vamos orar por isso. Espírito Santo de Deus, como que eu ajo agora? Espírito Santo de Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor sabe como é que é, o que que eu faço? O que que o Senhor espera de mim? E desejar ouvi-lo, e Ele vai te falar. Eu tenho vivido experiência na minha vida nesse aspecto muito interessante, querido, nas coisas mais simples. Eu falei com Deus, falei, Deus, eu queria tanto ter uma oportunidade com essa pessoa, fora do ambiente de igreja, fora de um lugar, eu queria um lugar informal, mas prepara esse lugar. Ontem, 9 horas da noite, ou mais, essa pessoa estava na porta da minha casa, porque passou de carro, e viu uma pessoa no meu portão e achou estranho. Só que a pessoa que está no meu portão bateu na minha porta para pedir um prato de comida. Eu estava lá dentro arrumando um prato de comida para dar para a pessoa. E a pessoa que eu pedi para Deus, que eu queria ter um tempo com ela, passa de carro. Acho estranho, esse homem na porta da casa do bispo, deixa eu ver o que é isso, dá ré no carro. E quando ele dá ré no carro, estou chegando com um prato de comida. A pessoa que queria comer, comeu. E eu tive o tempo que eu pedi para Deus com aquela pessoa. Por que você está passando aqui agora? Não, eu precisei ir na casa da minha prima e tal, não sei porque eu passei pela rua de trás aqui, virei. Aí passei aqui na frente e vi esse moço parado aqui, achei estranho, dei uma ré para ver o que era. Nenhuma coincidência, o Espírito Santo de Deus, Ele cuida de todas as coisas. De todas as coisas. De todas as coisas, as coisas mais simples. Agora eu posso decidir não receber. Eu posso decidir como esse povo decidiu. Deus ainda coloca juízes sobre a vida deles, para eles poderem aprender. Olha, o juiz vai falar assim, isso aqui é correto, isso aqui não é. Vive aqui, mas eles resolveram ir contra os juízes. Deixa eu te falar um negócio, não era plano de Deus tratar o povo assim. Lá na frente você vai ver que eles pedem, bem mais na frente, eles pedem um rei, e não era plano de Deus ter um rei. Mas agora esse povo, ele está, diz o texto aqui, ele está contaminado pelos povos que estão ao redor deles. Querido, isso é tão real dentro da igreja. Eles estão contaminados por aquilo que eles estão vendo. Deixa eu te falar, presta atenção, vê se eu tenho razão, vê se faz sentido para você. Qual é a estação que nós estamos agora? Outono, é isso? A próxima é qual? Inverno. Depois vem primavera e depois vem verão, correto? Nós estamos no outono agora, e você vai ver daqui a um tempinho, desfile de moda verão. Aí você fala, mas como assim? Porque estão olhando lá na frente e estão dizendo o seguinte para você, em 2024, a tendência do verão vai ser roxo. Mas baseado em quê? Mas estuda moda, como é que fala? Antropologia, sociologia, joia, tudo bem. Eu não estou desmerecendo o estudo da moda científico. Estou só te fazendo pensar. Aí quando chega no verão, a gente morrendo de calor, de camiseta e bermuda, aí você liga a internet, a televisão, está tendo desfile de inverno. As modelos tudo com pele, como que? Não, porque a tendência do inverno vai ser joia. O que eu estou querendo dizer com você? O que eu estou querendo dizer para você? Que existe um sistema para te fazer envolver naquilo que eles querem que você se envolva. E a igreja precisa entender isso. Por que existem certas tendências que não fazem o mínimo sentido e vende muito nas lojas? Porque a produção daquela matéria-prima está muito alta, e eles precisam escoar aquela matéria-prima, e aí se faz uma tendência. A tendência agora é algodão cru. Todo mundo, por quê? Porque o estoque de algodão está muito alto, e tem que se escoar aquele negócio. Esse é um dos motivos. Dinheiro, money. Segundo motivo, ideologicamente falando. Tem coisa que eu nem posso falar. Talvez, né? Mas a degradação da mulher é ideologicamente feito no mundo da moda. Observe para você ver. Estou medindo as minhas palavras.
A destruição da figura feminina é feita no mundo da moda. É só você ver quem faz. Então é muito sério o negócio. E a igreja compra essa ideia dos povos que estão à volta. Você olha lá na internet. Gente, não é legalismo e nem é radicalismo. É inteligência. Você olha na moda. Tá usando agora esse tipo de roupa. Aí você fala, então eu tenho que comprar esse tipo de roupa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perguntou para o Espírito Santo se é esse tipo de roupa que ele quer que você use? E pode ser que seja. Eu não estou falando contra nem, a não ser o que é indecente e imoral, é outra coisa. Mas eu não estou falando contra estilo de roupa. Mais alegre, menos alegre, mais sóbrio, mais extravagante. Porque ele não tem nenhum problema com isso. A minha pergunta é, o Espírito Santo de Deus quer isso para você? Quando a Kathryn Kuhlman começa o ministério dela evangelístico nos Estados Unidos, a história dela, a biografia conta que ela foi na loja mais cara que tinha na cidade e comprou o vestido mais extravagante, mais chamativo, mais bonito que existia na vitrine, porque ela precisava chamar atenção para ela, para fazer aquilo que Deus tinha mandado ela fazer. Então não tem problema, vocês estão entendendo? Não há problema quanto a isso. Eu não estou falando de estilo, eu estou falando o que Deus quer para você. Falando com você sobre isso, estou me lembrando do testemunho do bispo José Elias, voltando de uma cruzada no Canadá, ele muito envolvido com evangelismo, muito missional. Ele vai para o aeroporto e ele vê um cara com Rastafari, com todo tatuado, e ele fala, vou falar de Jesus para esse cara. E ele senta, ele começa a gastar o inglês dele lá no aeroporto, e o cara ouve atentamente, vira para ele e fala assim, que bom, pastor, eu também sou um evangelista. Eu também ganho pessoas para Jesus como o Senhor. Que bom ver essa chama ardendo no seu coração. E ele fala, mas como que você ganha? Falo, isso aqui tudo é para ganhar as tribos das quais eu fui tirado. Eu faço isso para poder ganhar eles para Jesus. Então agora está liberado. Eu não sei, querido, você que sabe. Se você fizer por vaidade, é pecado. Se você fizer para se mostrar, é pecado. Agora, se você não fizer e Deus mandou você fazer, também é pecado. Então nós precisamos saber o que Deus nos mandou fazer. O que eu estou querendo dizer para você, nós precisamos caminhar com Jesus. O quanto de mundo, olha que pergunta séria. O quanto de mundo, de mundanismo você está carregando hoje? A igreja está carregando hoje. A camisa que eu visto, a calça que eu visto, o tênis que eu uso. O quanto isso é uma interferência uma moldagem, uma modulação mundana na minha vida, e eu não consigo me livrar disso. Quer dizer então que eu não posso usar uma roupa de marca? Pode, você gostou dela, gostei. Você é livre para isso? Sou. Você tem dinheiro? Tem. Vai lá e compra, problema nenhum. É diferente de falar, eu só posso sair com essa roupa, porque se eu não tiver essa roupa, eu vou ser excluído do meio do pessoal. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Tem roupas de marca que eu acho lindo, e tem roupas de marca que eu acho horroroso. Isso é liberdade. Eu nunca vou usar. Esse dia a mulher foi comprar uma roupa, tinha a marca escrita assim, de todo tamanho. Aí ela falou assim, olha só que camisa linda. Eu olhei e falei assim, mas quanto você vai me pagar? Ela falou, quanto que eu vou te pagar? Eu falei, porque para eu sair com um negócio desse tamanho no meu peito, fazendo propaganda para a sua marca, eu tenho que receber algum dinheiro. Eu vou pagar para carregar isso ainda? Não vou não. Não vou. Me perdoa. Mas porque está na moda. Joia, na sua moda, na minha não. Me paga que eu uso. É o meu jeito. Para você pode ser diferente. Não, bispo, eu gosto assim. Joia, parabéns, que lindo. Não tem problema. Agora, eu não sou dominado pelo mundo que me rodeia. O que está acontecendo em Juízes é que eles foram dominados pelo mundo que rodeava. Todos os povos adoravam Baal. Qual que era a base de Baal? A base de Baal era financeira, era material. Eles adoravam o que era material. Deixa eu te falar, querido. O quanto da sua vida é dominado pelo dinheiro que você tem no bolso? Por quanto você tem na conta? O quanto o seu humor é dominado pela sua condição financeira? Será que Baal está arrumando lugar na nossa vida? O quanto as nossas conexões são baseadas na conta corrente do outro? Não, eu vou conversar com a irmã Cleudes, porque a irmã Cleudes é rica. Aí eu vou ficar perto da irmã Cleudes, porque a irmã Cleudes... O quanto da gente é isso?
E eu sei que a reação nossa num primeiro momento é: não, imagina. Mas eu queria que você fosse muito sincero, muito honesto com você, e falasse assim: peraí, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu refletir sobre isso, o quanto eu sou seduzido, o quanto eu preciso ser seduzido por coisas mundanas. Esse povo foi seduzido por coisas mundanas. Na última parte do livro de Juízes, nós vamos ver uma depravação moral e espiritual, se tornando ainda mais grave, mais horrível, coisas horríveis cometidas por eles, porque estavam andando no sentido contrário, tolerando coisas na vida. É o demônio do nada a ver. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver não, pastor. O que tem? Mas aqui é só uma brincadeira. Gente, quantas vezes você viu homens ficarem endemoniados em jogo de futebol só de crente? Quantas vezes nós presenciamos isso? Ah, mas aqui é competição. Pode ficar endemoniado na competição? Está liberado? Como é que é o negócio? É só brincadeira, mas xingar o irmão é brincadeira? Não é, gente. Então, a gente precisa... Eu já fui para estádio de futebol com crente e eu saí escandalizado. Eu já fui com não crente e foi melhor. Porque a postura, outra pessoa. Peraí, aqui pode, lá. Como é que é o negócio, gente? É uma influência mundana no meio da nossa vida. Nós precisamos livrar disso, nos libertar disso. É uma permissividade que vai entrando. E aí hoje eu quero... fiz um apanhado geral, eu quero entrar em um assunto bem específico com você. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 15. Desculpa, Josué 15. Nós vamos voltar um pouquinho. Versículo 15. Deixa eu marcar aqui. Diz assim, 15:15, Josué 15:15, para a gente poder fazer sentido do que a gente vai falar. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me terra seca. Dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores. Só até aí, inferiores. Olha, Axa, o nome Axa fala sobre adornada e enfeitada. Calebe disse o seguinte: quem conquistar esse pedaço, essa região, eu vou dar a minha filha para casar. Naquela época existia o dote, né? Você casar tinha que pagar o dote, só que Calebe queria mais um pouco. Calebe queria um homem forte, um homem vigoroso, um homem lutador. Não queria entregar a filha dele para alguém que tivesse apenas condição de pagar o dote. Fala: eu quero um guerreiro. E aí Otiniel vai, conquista e recebe a Axa como esposa. Só que Calebe, ele entrega terras para eles viverem, morarem, era a prática, só que eram terras desérticas, terras com pouca condição de sustento. E aí Axa chega e fala para o pai dela: pai, me dá um presente. O Senhor me deu águas desérticas, mas eu preciso de águas, de terras com águas. Otiniel quer dizer leão de Deus, alguém que tem essa capacidade de lutar e de conquistar territórios, mas agora precisa pedir. Agora olha só, Juízes, volta lá em Juízes, capítulo 1.
verso 14 e verso 15. Esta, quando se foi a ele, insistiu para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também as fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Por que eu quis trazer os dois textos para você ver a ligação que existia entre a época de Josué e agora o tempo dos juízes. E aí é interessante a gente pensar que o que Calebe deu foi algo excelente: fontes superiores e fontes inferiores. Quem ele deu? A quem pediu. Pediu para quem? Pediu ao Pai. Que a gente perde tanto tempo pedindo coisas a quem a gente não precisa pedir. A gente age ou fica parado, né? Fica inerte diante de situações que Deus coloca as oportunidades da nossa vida. Nós estamos vivendo uma oportunidade como igreja assustadora. Eu não sei se você já entendeu. Às vezes eu fico ali na minha sala, é a segunda sala ali, eu saio da minha sala para poder fazer alguma coisa, eu paro e fico olhando e falo: Deus, que grandiosidade o Senhor nos deu como oportunidade. Isso aqui não é nada para Deus, querido. Isso aqui não é nada para Deus, é menos do que um grão de... Não tem valor nenhum para Deus. Mas para nós, Ele nos deu a oportunidade. E às vezes a gente não entende o contexto das oportunidades que Deus nos deu, e a gente está lutando dentro da oportunidade em assuntos diferentes. Qual que é o lugar? Vamos lá, vamos voltar aqui. O que a Bíblia fala sobre a prioridade da sua vida humana? Pensa comigo, qual que é a prioridade da sua vida? Tudo que você se move, tudo que você faz, qual que é a prioridade biblicamente da vida do homem? Pensa aí. Vê se você consegue ver algum um texto bíblico, um versículo que te leve a pensar sobre isso. A Bíblia fala que primeiro você deve fazer o quê? Buscar a Deus acima de todas as coisas. Aí quando você vai no confronto dos mandamentos lá, quando os discípulos confrontam Jesus, ele fala que a gente deve amar a Deus. Essa tem que ser assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Sim ou não? A Bíblia fala sobre isso? Não. Então a prioridade da nossa vida é buscar a Deus, buscar o reino de Deus e amar a Deus. Todo o resto nos vai ser acrescentado. É isso? Não. Por quem? Pelo Pai, por Deus. Então por que a primeira preocupação nossa é com o nosso trabalho? Com a nossa família? Por que você desmarca qualquer compromisso na igreja porque você tem um compromisso familiar? E eu não estou nem falando de doença. Eu não estou nem falando de alguém que precisa de você. Você desmarca porque o primo da prima de terceiro grau vai fazer aniversário de 1 ano. E você vai ficar lá 3, 4 horas ouvindo musiquinha de criança chorando e berrando no seu ouvido. Mas você deixou de adorar o Senhor para fazer isso. Aí você fala: pastor, mas eu preciso fazer isso porque é família, e família é importante. Joia, eu também concordo. Mas você não fez porque é família, você fez porque você ficar bem na fita. E aí você prefere ficar mal com Deus e bem com a sua prima de terceiro grau do que fazer o que a Bíblia manda. Dentro de um contexto de crescimento, de avanço, a gente está escolhendo as guerras erradas. A gente não tem coragem de falar com Deus das nossas ansiedades. O Tinel não teve coragem de falar com o sogro, talvez porque o sogro, além de sogro, era tio. Talvez ele tenha medo de falar com o tio. A mulher teve que assumir essa posição, que era dele. Quantas vezes nós temos medo de chegar para Deus e falar com Deus os nossos anseios, das nossas necessidades, dos nossos desejos? Quantas vezes? Quantas vezes nós não nos posicionamos no momento certo, na época certa, na estação certa, com a postura certa? Sabe por que ele casou com ela?
querido, ele casou com ela porque ele venceu uma batalha, ele matou centenas e centenas de homens, ele era corajoso, mas na estação de conquistar algo para a família dele, ele foi medroso. Faz sentido para você? Quantas vezes nós fazemos isso? Não, eu ajudo todo mundo, eu faço para todo mundo, já, agora é hora de você fazer. Não, agora não, peraí, vamos ver aqui como é que está a situação, tal. Você perdeu o tempo, você perdeu o momento da sua vida, você está perdendo tempo com Deus, intimidade com Deus. E eu disse uma frase esses dias aqui na igreja e vou repetir: a intimidade só acontece com exposição. Se você não se expor, não tem intimidade com nada e com ninguém. Para eu ter intimidade com você, eu tenho que me expor a você. Para eu ter intimidade com Deus, eu tenho que me expor a Deus. Deus, este é o anseio do meu coração. Deus, hoje eu estou desse jeito. Deus, eu estou recebendo de Ti terras desérticas. Me dá terras com fontes superiores e fontes interiores. Eu não aguento mais ficar pisando em deserto. Mas eu não posso falar isso com Deus, porque Deus é Deus. Mas eu saio do culto e falo com todo mundo: está difícil demais. Está difícil demais, para mim está difícil demais, está difícil demais. Sabe o que você está fazendo? Você está depondo contra o seu Deus. Você prega uma coisa e fala outra. Você prega uma coisa e vive outra. Que de todo o coração tem crente que, se eu não fosse de Jesus e eu conhecesse esses crentes, eles falassem de Jesus para mim, e eu olhasse a vida deles, eu nunca entregaria a minha vida para Jesus, porque a vida deles é horrorosa, é só sofrimento. Aí você fala assim: mas é isso? Não, não é que é isso, é que o que sai da boca deles é só isso. E a palavra de Deus fala que o que nos contamina é o que sai da nossa boca. Nós precisamos aprender a dar testemunho de Jesus. Nós precisamos aprender a conversar com Deus, conversar com Jesus, falar com Ele: Pai, está ruim, o Senhor me deu um excelente casamento, o Senhor me deu um excelente esposo, só que a terra que o Senhor me deu para cultivar é muito ruim. Amplia as minhas tendas, aumenta o meu espaço. Só que com ele tem uma outra coisa que vem coladinho, que é o seguinte: você está preparado para que eu aumente o seu espaço? Você tem condição? Porque tem gente que só sabe viver no deserto, tem gente que só sabe viver pedindo, só sabe viver reclamando. Não tem como ampliar. Eu dirijo um carro de passeio, o André está aqui, o André é motorista de carreta, bitrem, tritrem, sei lá quantos trem tem. Eu sei dirigir? Eu sei. Mas se ele pegar uma carreta dessa e colocar na minha mão, querido, se sair do lugar já está bom demais. Mas você não é motorista? Eu sou, mas eu não estou preparado para dirigir algo tão grande. Então, se eu quiser algo tão grande na minha vida, eu preciso me preparar. Não adianta ficar pedindo para Deus, pedindo. Aí você fala assim: mas Caleb não perguntou se vocês estavam preparados. Deixa eu te falar, querido, o Tinel ganhou uma terra para o povo de Deus, um território. Ele estava preparado. Ele só estava medroso naquela época, naquele momento. Como que você tem se relacionado? Deus sabe o que você precisa? Sabe. Deus sabe as suas necessidades? Sabe. Mas como Pai que ama você, Ele quer ver o seu esforço, e Ele quer ver você valorizar o que Ele tem para te dar. Não tem nada mais triste na vida do que se dar um presente para um filho que ele não pediu, que ele não está querendo, que ele não desejou. Ele pega e fala assim: legal, valeu. E nunca mais ele põe a mão naquilo. Sim ou não? Se os nossos filhos são assim, por que não vamos ser? Agora a palavra de Deus diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais vosso Pai Celestial. Está na Bíblia. Agora: Pai, me dá uma garrafinha azul. Pai, eu quero muito uma garrafinha azul, Pai, me dá uma garrafinha azul. Eu ganhei um presente lá em casa lá, precisa de ver, parecia que ia ser arrebatado. Me dá, Pai, me dá. Vou pensar, filho, vou ver se eu posso comprar. Aí um belo dia você tinha que falar assim: toma aí, filho. Pai, a minha
azul, pai. Talvez valor agregado nem tenha, mas era algo que você desejava muito. Você pediu ao pai que você vai valorizar, que você vai guardar, que você vai cuidar. Aprende a se relacionar com Deus como filho, como alguém que se relaciona como filho desse pai poderoso. Esse ponto aqui, ó, a gente às vezes conquista, né, a nossa conquista, ela pode gerar um desânimo. Juízes fala muito sobre isso, sobre um povo que ficou no deserto, e aí quando conquistou, se desviou. Quantos de nós somos assim? Quantas mulheres oram a Deus por um casamento? Ah, eu quero um homem de Deus, quero um homem de Deus, quero um homem de Deus. Aí casa. 3, 4 meses depois, ai Jesus. Sabe por quê? É uma revelação para você, tá, esposa? É porque você só anda com mulher que reclama do marido. Eu dou glória a Deus pela esposa que eu tenho. A coisa mais difícil é você ver a pastora Carla no meio de rodinha. Você não vê. Ela odeia rodinha. Rodinha de, homem chato, ontem aqui, Não, querido, foi Deus que te deu. Deixa eu te falar, no dia que você soltar a mão, as que falam mal vão lá pegar. Tá? É isso que acontece. Começa a andar com gente que celebra a sua vitória. Começa a andar com gente que celebra as suas conquistas. Cara, que esposa fantástica que você tem, hein? Puxa vida, ela cuida tão bem de você. Cara, sustenta isso, cara. Cara, mantém isso, cara. Não trata ela assim não, cara. Nossa, que marido legal que você tem, né? Pois é, ora por ele. Não, cuida dele mesmo. Não, você tem que fazer isso mesmo. A gente se contamina porque a gente anda no meio de pessoas desanimadas. Pessoas que da sua boca só sai maldição. A gente gosta, a gente parece que a gente tem uma síndrome de urubu, a gente gosta de carniça. Quantos de nós não consegue resistir? Vou falar umas coisas fortes aqui com você. Não consegue resistir um acidente no meio da rua. E aí eu vou falar para você, não é porque você sabe fazer alguma coisa que você vai ajudar, é só para você ver quem é. Só para você saber o que está acontecendo. Quantos de nós? Esses dias um senhor caiu, estava indo levar o Pedro na escola, quando eu voltei ele tinha caído. Tinha tanta gente em volta, depois eles vão matar o homem sufocado. O homem não vai morrer do tom, vai morrer de sufocamento. Porque, aí você fala, quem estava ajudando? Ninguém. A gente gosta do problema. Notícia ruim é que vende. Já ouviu isso? Notícia ruim chega rápido. Já ouviu esse papo? Por quê, querido? Porque é o ímpeto do ser humano. A gente se alimenta desse negócio. E a gente precisa mudar isso como igreja. Rapaz, que roupa bonita que você tá. Rapaz, que casa linda que você construiu. Rapaz, cara, ora por mim, eu também quero construir uma casa igual a sua. Eu também quero comprar um carro igual o seu. Ora comigo aqui. Como é que você fez esse negócio? Me ensina. Por que tem um reviva na igreja? Porque eu acredito numa igreja que os empresários conversam entre eles, falam entre eles, trocam ideia entre eles. Mas isso não acontece ainda, não acontece hoje, mas ainda vai acontecer. Nós estamos construindo algo em Deus, no mundo espiritual. Nós precisamos de pessoas que celebram uns com os outros e não se contaminam com os baals da vida, com os deuses da vida. Porque quando ele sai lá na rua, quando o empresário está lá no meio dos empresários, o que ele escuta é: eu vou te ensinar como que sonega imposto, eu vou te ensinar como que você burla isso aqui, eu vou te ensinar como é que você faz isso aqui errado, eu vou te ensinar como você compra isso aqui falsificado e vende como verdadeiro. É isso que eu vou te ensinar. É disso que eles estão vivendo. E dentro da igreja tem que ser diferente. O povo de Deus tem que ser diferente. A gente tem que parar de ficar sendo mentiroso e falso, querido. A gente convida a pessoa para nossa casa que a gente não quer que vá. Por que você convida então? A gente convida pessoas para estar com a gente, não quer estar junto. Por que você convida então? Tem que ser verdadeiro.
fala com as pessoas, sente tanta sua falta, a gente nem lembrou dela. Ah, mas isso não tem problema. Tem sim. O pai da mentira é Satanás. E nós não somos uma igreja de Satanás, nós somos uma igreja de Jesus. A verdade, o verbo, a palavra verdadeira, aquilo que nos liberta. Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos estar como esse povo estava, no meio dos inimigos, se contaminando com a doença e com o pecado deles. Precisamos aprender a acabar com esse jeitinho do vamos ver. Quem usa o vamos ver para falar que não vai? Vou lá na célula, o Pedro. O Pedro sabe que não vai. O que ele me responde? Vamos ver. Vamos ver não é não, querido. Ô bispo, eu não estou querendo ir não. Aí eu viro para o Pedro e falo assim, eu posso te convencer aí? Você está aberto a ser convencido? Eu estou. Aí eu posso insistir. Não estou não, bispo, está definido, eu não vou mesmo. Então tá bom. Toca a sua vida. Homem conversa assim. Mulheres de Deus conversam assim. Não vou falar nada não, quer ver o negócio? Grupo de igreja é uma benção. Você fala assim, gente, se você não entregou o trabalho tal, vivi isso essa semana, não posso nem falar em qual grupo que foi. Se você não entregou, manda aqui. Aí quem mandou, eu já mandei. Quem não mandou, ó. E são líderes. E são pessoas que estão ensinando outras. Que tipo de crente que nós somos, querido? Pastor, não mandei. O Pedro foi entregar um trabalho lá. Falei para o Alex. Deixou uma questão em branco. Falei com ele, você não vai entregar. Eu vou conversar com a tia Isabela. Vou pedir para ela tirar ponto seu, para você aprender a fazer ela direito. E eu vou falar, por que você não fez com ela? Porque é a verdade, você não fez. É a verdade. Mas a verdade nos custa algo muito caro. Deixa eu te falar um negócio. Não queira precisar chegar no juízo de Deus. Não queira começar a ser dirigido por um juiz, porque você não tem capacidade de se relacionar com o Senhor. Eu não sou juiz, sou pastor. Sou pastor da sua vida, quero te abençoar, quero que você cresça. Agora deixa eu te falar, sabe o que faz um pastor virar juiz? É a postura das ovelhas. Sabe o que faz um pai virar juiz? É a atitude dos filhos. O pai vira e fala assim, filho, não faz isso. Quero que você faça assim, assim e assim. Tá bom, filho? Ele fala, tá bom. Aí passa uma semana, o pai vai ver se o filho fez, o filho não fez. Aí o que o pai fala? Filho, se você não fizer isso, eu vou te fazer esse castigo. Virou juiz. Eu vou julgar o seu comportamento. Aí o filho vai e não faz, o que o pai faz? Agora eu vou colocar a pena em ordem, a pena em prática. Eu te falei que se você não fizesse, você ia perder isso, então a partir de agora você vai perder isso. Quem fez o pai virar juiz? O filho. Então não faça isso. Não entre nesse lugar, sabe? Deus faz isso com a gente. O problema é que tem gente que só sabe viver com Deus juiz. Eu não sei se vocês já viram isso, se você já fez isso, mas eu já atendi um monte de gente na minha casa de madrugada, desesperado. Pastor, eu acho que está acontecendo na minha vida porque eu fiz isso, aí Deus está me castigando. Foi que você está precisando conhecer o Deus Pai, o Deus Juiz, você já conhece. Falta só você converter teu coração ao Deus Pai. Deixa eu te falar aqui, teologia do Paulo, tá? É o que eu acho. Eu acho que Deus perde pouquíssimo tempo castigando alguém. A grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus é tão maior do que isso. Sabe? O lugar que Deus se encontra. Agora, então por que acontecem coisas ruins? Porque quem semeia, colhe.
Você semeou errado, você vai colher errado, querido. Não tem jeito. Não tem como semear limão e colher laranja. Não tem jeito. Muitas das nossas questões, das nossas dificuldades, foram nós que semeamos. Mas lá no livro de Jó, Deus fala que Jó era reto, mas permitiu que o Satanás não tocasse a vida, mas tocasse em volta dele. Sim, mas quantos relatos desses tem na Bíblia? Na Bíblia toda. E o resto fala de quê? De alguém que semeou e colheu. Sim ou não? De alguém que plantou e colheu. Então a gente precisa entender, olha só, para a gente caminhar para o término. Vou repetir a pergunta que eu fiz com você no início. Quanto mundo você está carregando? Quanto dos povos que estão ao teu redor você está carregando? Presta atenção aqui. Quanto? Quanto de influência desse jeitinho que você tem, dessa postura que você tem, eu também, estou falando de mim também, dessa maneira de resolver problema que você tem e você carregou, e não foi Deus que te deu, foi algo que você aprendeu com alguém, e não tem sido bom. O quanto a gente tem visto que não está funcionando, que é muito simples, é só você olhar para hoje agora, olha para cá agora. Você está aqui, quantas pessoas deveriam estar aqui e não estão? É assim, é só você avaliar. E eu não estou julgando ninguém, cada um tem os seus motivos, as suas prioridades, ok. Mas se você quer buscar primeiro o reino de Deus, a postura é diferente. Eu posso estar fazendo o reino de Deus. Não, pode, você pode estar cuidando de alguém, por isso que você não está aqui, porque você está cuidando de alguém, está servindo alguém em nome de Deus, ótimo, não tem problema nenhum. Eu não estou te julgando mais uma vez, mas quantos se deixaram levar pela agenda de ontem, pelo churrasco de ontem, pela festa de ontem, pela série de ontem que maratonou e ficou até as 5 da manhã, e não priorizaram estar na casa do Senhor? É disso que eu estou falando. Aí você fala assim, bispo, mas aí o senhor está jogando pesado. Não estou sendo pastor. Sabe quantas vezes eu escuto do meu filho que ele não quer vir de manhã para a igreja, domingo? Todo domingo. Todo domingo ele fala, pai, hoje não, pai, eu estou cansado, pai. Mandei você dormir cedo, se você não dormiu, levanta e vamos embora. Domingo passado ele não veio, verdade, porque eu tinha um compromisso e levei ele no compromisso, ele foi dormir 1h30 da manhã. Aí eu levei, aí eu deixei ele ficar em casa. Mas as escolhas dele, ele paga por elas. Fui dormir tarde, o problema é seu. Sábado que vem dorme cedo. Levanta e vamos para a igreja. A minha prioridade é ensinar as pessoas a viver o que Deus tem para elas. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Amém?